hoje eu tô trazendo para vocês o corpinho base da bebê Anne, essa bebê que vocês estão vendo aí. Então você que está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, né, e de deixar lá nos comentários sua dúvida, sua sugestão, seu elogio, tá bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal e a gente vai começar a produção do corpo base da bebê Anne. A bebê Anne, ela tem 26 centímetros, ela foi feita com agulha 175 e a linha Camila Fashion. Mas poderia ser a linha Bella Fashion, a linha Anne, né? Todas essas linhas que têm a textura um pouco mais fininha e agulha 175. Então a gente começa com o nosso projeto, que é um projeto bem gostosinho. Espero que vocês gostem. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like, ok? Então a gente vai fazer a bebê Anne com a linha Camila Fashion e a agulha 175. Olha só, a gente tem aqui o bracinho e a perninha. Dentro ele tem um arame, eu uso aquele arame de antena de TV a cabo e também utilizei uma articulação de 20 milímetros, mas você pode usar uma de 14, 15, 16, né? Porque é uma perninha bem pequenininha. Como eu coloquei aquele arame de antena de TV a cabo dentro, ele tem esse tipo de movimento, tá? Ele tem aqui um arame de aproximadamente uns 13 centímetros. E aqui no bracinho, também coloquei o arame e também usei a articulação de mais ou menos 20 milímetros, que era a articulação que eu tinha aqui. Mas você pode usar uma articulação menor ou mesmo prender com linha, tá? Esse é o tipo de articulação que eu uso, ele parece um olhinho com trava, tá? Ele tem uma trava exatamente igual e eu tô usando aqui a de 20 milímetros, mas eu acho que ela até tá um pouco grande, poderia ser um pouquinho menor, tá? Aqui tem um arame de aproximadamente 11 centímetros, 10, 11 centímetros, agulha 175 e a linha Camila Fashion, bem pouquinho, a gente usa bem pouquinho, tá? Essa numeração aqui, olha, 368, tá bom? Mas você pode usar a cor de sua preferência e a gente usa menos da metade de um novelo para fazer a bebê, tá bom? Vamos começar pelo bracinho. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês porque eu vou fazer essa bebê toda pelo lado do avesso, né? Então eu vou fazer aqui um anel mágico para mostrar para vocês como é que eu vou trabalhar com esse ponto pelo avesso, né? Muita gente já me perguntou como é que você fez, porque no meu canal tem a Yasmin, que ela é feita toda pelo avesso. Como é que você faz pelo avesso? Então, vou fazer aqui para vocês rapidinho um anel mágico comum com 6 pontos. Agora eu estou fazendo 6 aumentos. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença quando eu falo que eu estou fazendo pelo avesso, né? E quando eu faço pelo lado direito. Você pode fazer a sua bebê Anne pelo lado direito do ponto, não tem problema nenhum. Eu queria realmente fazê-la pelo avesso, porque eu acho que o ponto fica um pouquinho mais fechadinho e dá um visual diferente na sua peça, tá? Então, fiz aqui a segunda carreira com 12 aumentos, com 6 aumentos. Vou fazer aqui uma terceira normal, tá? Com 18 pontos, um ponto em um aumento, para mostrar para vocês a diferença, principalmente na hora que a gente for diminuir o ponto, quando eu quero que o avesso fique de forma aparente, né? Porque a diminuição é a que demanda uma atenção um pouco maior, tá? Então, estou fazendo aqui rapidinho para mostrar para vocês. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, tá bem? E qualquer dúvida é só perguntar. Então, aqui, ó, tô com um anel mágico comum, tá? Que fiz a 6, 12, depois 18 pontinhos, tá? E eu vou usar esse lado aqui, que é o lado avesso. Ele que vai ficar aparente. Deixa eu fazer mais umas carreirinhas aqui, para que vocês consigam visualizar de forma bem clara. Vou continuar aqui como se eu fosse subir, como se isso fosse, sei lá, um pedacinho do pé, da perna, para que vocês consigam visualizar como é que a pontuação fica se eu for usar do lado direito ou se eu for usar pelo avesso do ponto, tá bom? Espero que vocês entendam, mas se não entender, me pergunta aí, qualquer dúvida, é só colocar nos comentários, tá bom? Que dentro das possibilidades eu vou respondendo a vocês, tá? Vou fazer mais uma carreirinha aqui. Ela é toda feita com a linha Camila Fashion, que poderia ser linha Anne, linha Bella Fashion, e a agulha é 175, e ela fica com aproximadamente 26 centímetros, é toda articulada, tá bom? Então, eu quis fazê-la realmente com um ponto avesso aparente,
para que ela ficasse um modelo diferente, para que eu pudesse trazer alguma novidade, né? Mais uma novidade aqui no canal para vocês. Espero que vocês gostem. Então, olha lá. Digamos que isso fosse um pedacinho do corpo. Eu vou usar esse lado, que é o lado avesso. Esse aqui que eu virei agora, ó, é o lado direito, o lado normal, que eu normalmente faço a maioria das minhas bonecas. Esse lado direito é comumente, eu vou fazendo, né, o ponto desta forma aqui por fora, né? A gente vai fazendo o ponto pela parte de fora. O ponto, quando eu quero pelo lado avesso, eu vou colocando a agulha sempre pelo lado de dentro do meu ponto, dentro do trabalho, ó, eu vou pegando pelo lado de dentro. E aí o que vai ficando aparente é o avesso do meu trabalho, tá? O lado direito ele fica para dentro. Toda a boneca eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar sempre o avesso de forma aparente, ó. Fica assim, fica bem bonito, tá? Outra coisa também, a dificuldade é a diminuição, tá bom? Porque quando eu estou com o meu ponto normal, o ponto normal, né? O ponto que a gente faz normalmente, para fazer a diminuição, eu tenho aqui as duas alcinhas, eu pego as duas alcinhas da frente, né? Dos meus dois pontinhos e fecho junto. É assim que a gente faz a diminuição para não dar defeito. Pego duas voltinhas e fecho junto, né? Assim é como eu faço a diminuição para o ponto normal. Essa diminuição, se eu fizer assim, quando eu estou querendo que o avesso fique de forma aparente, não vai dar certo. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele fica. Vou fazer as duas diminuições aqui do lado normal, né? Do lado que normalmente eu chamo de lado direito, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que ela fica por dentro, tá bom? Olha como fica por dentro, se eu quiser que o avesso fique aparente. Ele aparece uma linha aqui, ó. Fica uma linha, como se eu tivesse com algum defeito. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas fica uma linha aqui, um ressalto. Então, dessa forma, eu não posso diminuir. Como é que eu tenho que diminuir quando eu estou fazendo a bonequinha para que o avesso fique de forma aparente, tá? Para que fique esse lado. A minha diminuição é a parte mais chatinha. Eu tenho as duas alcinhas. Eu vou pela alcinha de fora. Eu vou pegar... Tem duas alcinhas, tá? Tem duas. Eu vou pegar a segunda alcinha. Tem duas aqui, ó. Eu pego a segunda, viro o meu trabalho, pego a primeira e aí eu fecho as duas juntas. A diminuição é dessa forma. Tem duas alcinhas, eu pego a da... Tem duas, ó. Eu pego a da frente, viro, pego a alcinha de trás e fecho as duas juntas. Dessa forma, a diminuição ela vai ficar perfeita. Mas, gente, é só uma opção, tá? Isso é uma opção porque eu queria que o avesso ficasse aparente. Mas você pode fazer normalmente com essa parte aparente normal, tá bem? Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Tô começando aqui com o bracinho da Bebeane. Então, eu vou fazer um anel mágico com 8 pontos, ok? O anel mágico com 8 pontinhos. Vamos iniciar pelo braço da Bebeane. Então, tô fazendo aqui um anel mágico com 8 pontinhos, ok? Olha lá. Fechando bonitinho. Agora, a minha segunda e terceira carreira, eu vou fazer segunda, terceira e quarta carreira com 8 pontos, até a carreira número 4. Então, olha lá, tô aqui continuando. Vou fazer aqui, ó, até a carreira 4 e vou mostrando para vocês que eu estou fazendo sempre pela parte de dentro. Até a minha carreira 4, eu vou fazer com 8 pontos, ok? Então, ó, fiz a minha carreira 2, tá? Vou fazer a 3. Vejam que eu estou pegando sempre pelo lado de dentro. A 3. E a carreira 4. É importante colocar um marcador, tá, gente? Eu estou usando o marcador aí, a própria linha do anel mágico, mas seria interessante usar uma outra linha para dar contraste para você não se perder nas carreirinhas, tá bom? Então, vou fazer até a carreirinha número 4, tá? Sempre pela parte de dentro, porque eu quero que o avesso fique aparente, tá bom? Então, tô fazendo a carreira número 4 com 8 pontinhos. Mas você pode fazer com um pontinho normal, tá?
Aí, a gente já está na nossa carreira de número 4. Vou começar a minha carreira. Quando eu começar a minha carreira de número 5, eu já inicio a minha... Olha como ele ficou. Fica bem bonitinho. Vocês vão gostar de ver o pontinho, tá? Ele fica bem bonitinho. E aí, para a carreira de número 5, vocês vão iniciar com 5 correntinhas. Ou melhor, 4 correntinhas, tá? Carreira de número 5, 4 correntinhas. Pulo a minha primeira e volto preenchendo com pontos baixos, 3 pontos baixos. Fiz 4 correntinhas, pulo a minha primeira, volto preenchendo. Esse pedacinho vai ser o dedão dela, tá? Fiz isso e completo a minha sequência com mais 8 pontos baixos, ok? Então, só fiz aquela correntinha e tô fazendo aqui uma sequência com mais 8 pontos baixos, tá? Essa é a minha carreira de número 5, ok? Agora, eu inicio a minha carreira de número 6. Eu vou virar o meu dedãozinho para trás, tá? Que é esse dedão aqui, ó. Tá bom? Ele fica assim, porque depois ela parece até que tá chupando o dedinho. Eu vou virar ele para trás e eu vou pegar aqui, ó, 2 pontinhos aqui nesse dedão. Então, você vai pegar 2 pontinhos aqui no dedão, tá? 2 pontinhos no dedão. Opa, consegui aqui. Pega esses 2 pontinhos e os outros 8 pontos, que vai dar um total de 10 pontos nessa minha carreira de número 6, tá bom? Então, você vira o dedinho para trás, pega 2 pontinhos ali, né, naquela base onde fez aquelas correntinhas e voltou preenchendo com ponto baixo, e termina a sequência com mais 8 pontos. Vai dar um total de 10 pontos na carreira de número 6. Aí, a carreira de número 7, você faz também com 10 pontos, tá ok? Olha como vai ficando. Muito bonitinho, tá? Então, a carreira de número 7, eu vou fazer também com 10 pontos, tá? A carreira 7, tá bom? Agora, eu vou para a carreira 8. Na minha carreira 8, eu começo com 2 diminuições, e aí é aquele esquema da diminuição. Tem as 2 alcinhas, eu vou pegar a alcinha, ó, tem as 2 alcinhas aqui, tá? Eu vou pegar a alcinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A alcinha, ó. A alcinha de fora, as 2. Eu vou pegar primeiro a alcinha da frente, depois a de trás, tá bom? Por fora, primeiro a alcinha da frente, viro um pouquinho, pego a de trás e aí fecho junto, tá? Vou mostrar de novo. Tem as 2 alcinhas aqui, ó, as 2 correntinhas. Pego a da frente, pego a de trás e fecho junto. No início você vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas depois faz normal. Vou fazer 2 diminuições e uma sequência de mais 6 pontos baixos. Ela vai ficar com um total de 8 pontos, tá? Minha carreira de número 8 com 8 pontos, tá bem? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se quiser o PDF, clica no link da descrição aí do vídeo, vai para minha lojinha virtual, tem um monte de modelinho lá à venda, tá bom? Qualquer coisa, só me chamar aí no e-mail, tá? Mandar mensagem, tá bom? Então, vamos agora para a carreira de número 9. Para a carreira número 9, eu vou pegar sempre as alcinhas de fora, porque ela vai dar esse ressalto aqui, ó, da diferença entre a mão e o bracinho. Sabe esse ressalto aqui? É que a gente vai fazer pela alcinha de fora. Ela vai ficar assim, exatamente dando essa dobrinha, tá? Vou pegar só a alcinha de fora e ela já vai dar esse movimento. E aí eu vou fazer alguns aumentos pelo caminho. Então, toda vez que você quiser dar essa dobrinha, pensa, lembra que é pela alcinha de fora, tá bom? Então, eu vou fazer 3 pontos e um aumento, sempre pela alcinha de fora, tá? Para ela dar aquela dobradinha assim na dobrinha do punho, né? Então, eu vou fazer 3 pontos e um aumento por 2 vezes, ok? 3 pontos e um aumento. Olha, é o que eu sempre digo, não quer comprar o PDF? Assiste o vídeo, anota tudinho. E se tiver algum erro aí, algum equívoco,
É só me falar, é só colocar nos comentários, porque eu posso errar, né? Aí na pontuação, na hora de colocar aqui o áudio para vocês, tá bom? Então, qualquer equívoco é só me sinalizar. Então, vamos lá. Fiquei com a carreira número 9 com 10 pontos, ok? Agora eu começo a carreira de número 10, onde eu vou fazer 4 pontos e um aumento por 2 vezes. 4 pontos e um aumento por 2 vezes, ela vai ficar com um total de 12 pontos, ok? Estou na minha carreira de número 10. Fazendo a carreira de número 10, vai ficar com um total de 12 pontos, tá? Percebam que eu coloquei aí um marcador de outra cor, para não me perder, porque como é uma peça pequena, né, e a agulha também é fina, para que vocês consigam visualizar melhor, tá bom? Então, estou terminando aí a minha carreira de número 10 com 12 pontinhos. Agora, a carreira 11 a 12, também eu vou fazer com 12 pontinhos, tá? A 11 e a 12. Vejam que já deu, ó, fazer 2 carreirinhas. Vejam que já deu aquela coisa do punho, né? Agora, eu começo a minha carreira 13, onde eu vou fazer 5 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, vejam, lá atrás eu fiz 3 pontos e um aumento por 2 vezes. Depois eu aumentei mais um pouquinho, fiz 4 pontos e um aumento por 2 vezes. E aí fiz até a carreira de número 12, né, com 12 pontos. Agora, a minha carreira de número 13, eu já vou fazer 5 pontos e um aumento por 2 vezes. Gradativamente eu vou aumentando essa parte, né, do bracinho dela, para que ela fique mais gordinha até chegar no cotovelo, tá? Então, estou fazendo 5 pontos e um aumento por 2 vezes e vou fazer a carreira 14 também com 14 pontos. Agora, já estou na 15. Na 15, eu aumento mais um pouquinho, 6 pontos e um aumento por 2 vezes, tá? 6 pontos e um aumento por 2 vezes. E ela vai ficar com um total de 18 pontos. 18 não, gente, 16. 6 pontos e um aumento por 2 vezes, tá? Ela vai ficar com um total de 16 pontos. Tá? E eu vou fazer mais uma, que é a carreira 16, com 16 pontos. Agora, na 17, eu começo com 2 aumentos. Na 17, eu vou começar a fazer o cotovelo. Então, eu inicio com 2 aumentos, uma sequência de mais 5 pontos. 5 pontos. Depois dos 5 pontos, 2 diminuições. Lembrando que a diminuição é daquele jeitinho, tá? 2 diminuições, ok? 2 diminuições. Depois das 2 diminuições, uma sequência de mais 5 pontos. E eu fecho a minha carreira de número 17 com 16 pontos. Eu fiz 2 aumentos e 2 diminuições, então a numeração final não aumentou, tá? Então, agora vamos para a carreira 18. A carreira 18 eu começo com 2 pontos, 2 pontos, um aumento, uma sequência de 6 pontos, 6 pontinhos. Depois dos 6 pontinhos, eu vou fazer uma diminuição, tá? Daquele mesmo jeito. Uma diminuição. E depois da diminuição, uma sequência de mais 5 pontos, fechando a minha carreira de número 18 com 16 pontos, tá? Não mudou nada. Então, vamos lá. Carreira de número 19. Eu vou fazer 2 pontos, tá? 2 pontinhos. Vou ajeitar aqui. A carreira 19, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos. Depois dos 2 pontos, né, eu vou fazer um aumento, 6 pontos, uma diminuição em 5 pontos. A 19 e a 20 serão iguais. Vou colocar aqui do lado para que vocês possam ver, tá? Porque, na verdade, a gente vai fazer essa partezinha do cotovelo, tá? Então, a 19 e a 20, a gente já fez, tá?
E aqui, olha, eu vou fazer com vocês a partir da 21. Eu quero que a partir de agora ele vá aumentando um pouquinho, até ficar mais grossinho lá no ombro. Então, a partir da carreira 21, a gente começa a aumentar mais de um ladinho, diminuindo do outro. Então, eu vou fazer na 21, 3 pontos, um aumento, uma sequência de mais 6 pontos, 6 pontos. Depois dos 6 pontos, eu vou fazer uma diminuição, tá? Daquele jeito. Uma diminuição. Depois da diminuição, mais 4 pontos, fechando a sequência da carreira 21 com 16 pontos, tá? Então, eu coloquei para vocês, né, 19, 20, 21, 22, mas já vou explicando aqui também. A carreira 22, eu vou fazer 3 pontos novamente. Depois dos 3 pontos, um aumento. Depois, uma sequência de mais 7 pontos. Vejam que eu vou aumentando e diminuindo, então ela não vai mudando a pontuação. 7 pontos, né? Depois dos 7 pontos, eu faço uma diminuição. Uma diminuição. Às vezes fica difícil mostrar aqui no vídeo, né? E depois eu termino fechando com mais 3 pontinhos, tá? Mais 3 pontinhos aqui. Agora já vou para minha carreira de número 24, ok? Carreira 24, eu vou fazer 4 pontinhos, tá? Um aumento, vou colocar aqui a sequência ao lado, porque ela não tem muita dificuldade. E aí basta vocês irem seguindo, porque a gente vai crescendo, né? Até chegar na carreira de número 30. Então, vejam só, eu cheguei até na carreira de número 30, tá? Aqui, já segui aqui a minha sequência. Tô aqui já na minha carreira de número 30. E eu vou marcar aqui, na verdade, entre a carreira 29 e a 30, eu vou fazer uma aberturinha, porque eu vou colocar a minha articulação. A articulação, gente, eu tô colocando uma articulação de 20 milímetros, mas ela é opcional. Eu até acho que a de 20 milímetros ficou grande pro tamanho da boneca, né? Poderia ser uma articulação menor, de 14 milímetros, 16 talvez, porque não ia ficar tão grande. Mas era a que eu tinha aqui, tá? E aí a gente segue a sequência, né? Como eu coloquei para vocês, até a carreira de número 30. Coloquei a articulação entre as carreiras 29 e 30, tá? Mas ela é opcional. Antes de encher, eu tô colocando aqui esse aramezinho, que é de antena de TV a cabo. Você pode descascar e utilizar só essa parte de dentro, tá? Como é que você descasca? Passa a tesoura assim, ó. Tira essa parte branquinha, tá? E utiliza a parte interna. Só puxar assim. Às vezes fica mais difícil, mas é só puxar assim, que solta essa parte branca, ó. E fica essa partezinha de dentro encapada, que é essa parte aqui. Mas você pode também utilizar ele sem descascar, tá? Então, eu vou colocar aqui, tem aproximadamente 10, 11 centímetros, aí você vai medir de acordo com a linha que você está utilizando. Seu ponto pode ser um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais largo, enfim. E aí eu vou colocando aqui, ó, com uma ajuda de uma outra agulha, pouco enchimento, não coloca muito na mãozinha, eu coloco pouco enchimento. Esse meu arame, ele tá indo até a ponta, mas você poderia usar um arame galvanizado, encapadinho com fita crepe, ou até mesmo não colocar nenhum arame e deixar ela mais molinha, né? Se for para uma criança menorzinha, tá? Então, a gente vai enchendo aqui, vou encher um pouquinho mais aqui no cotovelo, sempre na parte do cotovelo eu dou uma valorizada um pouquinho maior, né? Para ele ficar mais durinho no cotovelo, mais gordinho. Sempre cotovelo e joelho eu coloco um pouquinho mais de enchimento, tá? Para que ele fique um pouquinho mais volumoso. Eu dou aquela ajeitada, né? Cada um vai colocando da sua forma. Colocando assim, faço aqui bem a marcação da divisão do punho com a mãozinha,
tá? Então, aqui, ó, você já vê o formato da mãozinha, já vê aqui aquela divisão, né? Quando nós pegamos pela alcinha de fora, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, encaixar da melhor forma possível. Não coloca um arame muito esticado, porque senão ele vai tirar o formato do bracinho. Então, sobrou lá em cima, corta um pouquinho do arame, tá? O que sobrou. E aí é só fechar na carreira 31 até a 33, eu vou fechar exatamente como eu coloquei aqui ao lado para vocês. Aí a gente já vai finalizando, fecha e vai ficar com os dois bracinhos prontos. Os dois bracinhos são iguais, a diferença é a localização onde você vai colocar as duas articulações, tá? Para que elas fiquem assim de lados opostos, ok? Dessa forma aqui, tá? Então a gente tem esses bracinhos com articulação e eu tô aqui com outros bracinhos, com outro corpinho, né? Que foi o corpinho básico, eu comecei a fazer aqui a receita. E eu não utilizei articulação, né? Eu vou mostrar para vocês depois como é que eu vou montar esse corpinho sem as articulações. Na verdade, vou montar igual a bebê Elisa, né? Que é uma bebê maior, que eu também fiz com articulação e sem articulações, tá? Então, eu tô aqui com todo o corpinho, sem articulação, que depois, futuramente, eu mostro aí para vocês no canal, que é uma opção para fazer sem as articulações, tá? Então, eu tô só posicionando aqui mais ou menos onde eu vou colocar os membros, para que vocês possam visualizar que ele também pode ser feito sem essas articulações, né? Aqui, ó. Sem essas articulações de plástico, tá? E aí, de repente, para uma criança menor é uma opção, né? Porque ele fica bem mais macio, tá bom? Depois é só encaixar aqui a cabeça. Em breve vocês vão ter aí também as perninhas, o corpinho e a cabeça no canal, tá? Próximo vídeo a gente vai fazer as pernas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aí, dessa bebê que está sendo feita, né, com o avesso da pontuação de forma aparente. Ela é muito fofa, ela é linda, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam, tem dúvida? Escreve, tá? Se eu não souber, a gente vai buscar junto a resposta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí, deixa seu like e vamos embora produzir a Anne. Em breve teremos aí no canal também a parte 2, que são as pernas, tá? Se tiver interesse no PDF, clica no link abaixo, vai para a lojinha virtual. Se não quiser adquirir o PDF, separa o seu caderno e vai anotando todas as dicas que a sua bebê Anne vai ficar pronta da mesma forma, tá ok? Um beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijinho da Anne. Tchau, tchau. Até o próximo.